Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 11 e depois vamos ao capítulo 2, ler do verso 14 ao verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11, a palavra de Deus nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. E agora o capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com este cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida, quem, porém, é suficiente para estas coisas, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Graças a Deus. Pai, aqui está a Tua palavra e o Teu povo diante do Senhor, na Tua casa, com a expectativa de ouvirmos a Tua voz neste dia. É a voz que precisamos ouvir, a voz do nosso Deus, o nosso pastor, que nos conduz, que nos ensina o caminho que devemos andar. Portanto, Senhor, te pedimos em oração, que o Senhor abençoe a ministração da Tua palavra, de modo que ela possa transmitir toda a Tua vontade aos nossos corações. Que nós possamos dar ouvidos à Tua voz esta manhã, porque não estamos aqui interessados em doutrinas de homens, nem historinhas, Pai, mas sim na palavra que sai da Tua boca. E nós reconhecemos quando ouvimos a Tua voz, porque somos Tuas ovelhas. Fala conosco, é o que eu te peço. E eu pessoalmente entrego minha vida em Tuas mãos, pedindo a unção do Espírito Santo, para que seja eu um instrumento do Senhor para ministrar a Tua palavra com precisão, e ela quebre barreiras para chegar ao nosso coração. É o que eu te peço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, mais uma vez, a Bíblia está falando para nós a respeito de um assunto que nós não gostamos. Foi assunto da pregação também de quarta-feira que passou. O assunto de Paulo, nos primeiros versículos que nós lemos aqui na sua segunda carta aos Coríntios, é o sofrimento.
e eu acredito que ninguém aqui goste de sofrer. Nós, pessoas normais, não temos prazer em sofrimento. Não gostamos, não o buscamos, não o desejamos, e isso é absolutamente normal. Mas, segundo a palavra de Deus, não a palavra dos homens, mas a de Deus, ministrada pelo apóstolo Paulo a uma igreja, falando a cristãos, ele está advertindo que pode ser que aconteça de um cristão enfrentar um sofrimento na sua vida. E o apóstolo Paulo faz uso da sua própria experiência, da sua própria vida, como exemplo, para que a igreja aprenda a lidar com o sofrimento. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: sofrimento faz parte da vida, certamente alguns de vocês vão sofrer em algum momento da vida, e o que é importante é a gente aprender a lidar com isso, para que o sofrimento não nos destrua, porque nós, como cristãos, temos algo diferente em nós. Temos recursos que o resto do mundo não tem, embora passamos por dificuldades e sofrimentos. Então, o que Paulo está tratando aqui é da nossa reação a esta vida e a esses embates que a vida nos apresenta. Então, ele fala do sofrimento como se fosse algo corriqueiro, normal, que pode acontecer na vida de qualquer um, inclusive na vida de cristãos. Mas essa palavra não está muito em moda hoje. Talvez você não encontre em muitos púlpitos no nosso país o texto que eu li aqui sendo lido nas igrejas. Porque não é um texto que anima, não é um texto que desperte especial interesse da parte dos ouvintes. Talvez alguns pregadores pudessem até rasgar essas páginas da Bíblia, não é? Para que a Bíblia ficasse mais leve, mais fácil de carregar, já que nunca vão pregar sobre isso. Mas é um texto bíblico e foi deixado para nós. Para quem Deus escreveu isso? Para nós, para nosso ensino. Como diz a Bíblia, toda a Escritura é inspirada, é útil para o ensino, para que a gente aprenda alguma coisa com aquilo que está sendo dito aqui na palavra de Deus. Mas é completamente contrário à época que nós vivemos, aonde o discurso que faz sucesso é o discurso contra qualquer tipo de sofrimento. Jesus é muitas vezes apresentado às pessoas como uma solução para qualquer sofrimento. É comum que até que algumas igrejas usem o slogan "pare de sofrer". Venha para Jesus e pronto, está resolvida a sua vida, nenhum tipo de sofrimento mais você terá. E isso é bem típico do mundo em que nós vivemos. A sociedade caminha com essa expectativa de que, de alguma maneira, o sofrimento cesse, né? A ciência trabalha muito para isso, para minimizar o sofrimento. As descobertas na área de saúde querem minimizar o sofrimento. Tudo isso é muito bom, é muito viável até, mas cria na gente uma mentalidade de que qualquer tipo de sofrimento é prejudicial e deve ser evitado. Imagina uma vida em que a gente evite o sofrimento a qualquer custo. Irmãos, tem certas coisas que a gente só faz sofrer, sabia disso? Você quer se formar em alguma faculdade? Tem que sofrer. Vai fazer alguma faculdade, não vai sofrer? Vai fazer o quê? Então me diz aí, qual é a carreira que você vai seguir? Não sei. Qual é a carreira que você consegue seguir, que você faz um estudo, não sofre naquele estudo, não se dedica, não passa noites em claro, não deixa de lado tanta diversão para estudar? Não existe. Então, qualquer sucesso vai requerer algum sofrimento. Mas quando nós vivemos num mundo em que é cercado por essa afirmativa de que eu não devo sofrer, que sofrimento é ruim e tal, a gente cria uma mentalidade que é difícil depois de destruí-la, não é, irmãos? E hoje até nós impomos isso como um padrão para todo mundo. Pare de sofrer. Você diz para a criança, pare de chorar, né? Você diz para quem está sofrendo, você não pode chorar, você tem que ser firme e tal. E não é assim que a coisa funciona. Às vezes tem que chorar, amém, irmãos? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, embora a alegria venha pela manhã. Mas a Bíblia não diz, não chore. Se você chorar, você é frouxo. Ela não diz isso, diz? Não. Chorar faz parte da vida. A vida não é feita só de sorrisos, não é feita só de alegrias. Há o dia de chorar.
Há tempo para todas as coisas, como diz o livro de Eclesiastes. E às vezes o tempo é o tempo de chorar, é o tempo de prantear, é o tempo de sofrer de alguma forma. Mas o que a sociedade hoje tenta colocar na cabeça da gente é que a gente não deve chorar, a gente não deve sentir, a gente não deve sofrer, a gente deve pensar positivo, deve sorrir. Todas essas coisas têm um certo grau de valor, mas não podem ser encaradas como uma fórmula mágica de vida bem-sucedida. Porque senão alguns ficam pensando que vida bem-sucedida é não ter problema de maneira nenhuma, está tudo certo. Não existe essa vida, irmãos. Não existe essa vida. E a Bíblia não traz para nós uma fantasia. A Bíblia traz para nós uma realidade. A palavra de Deus não é um conto de fadas, ela é a verdade. E a verdade, às vezes, ela não é bem aquilo que a gente espera que ela seja. Ela, às vezes, machuca um pouquinho a gente, não é? E a Bíblia ensina para nós que o justo também vai sofrer. Embora ela mostre, num texto como esse que a gente leu, que há um aspecto diferente na vida do justo, que há um aspecto diferente até em relação ao sofrimento na vida de alguém que pertence a Deus. Veja o que diz o texto no capítulo 1, no versículo 3. Paulo começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que ele o define? O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Aqui começa a diferença. O cristão tem quem o console, porque o nosso Deus é o Deus de misericórdia e o Deus de toda consolação. Então eu sofro, mas quem me consola, irmãos? É o Deus de toda consolação. É com Ele que eu me apego para que eu tenha o consolo que eu necessito. Porque todo aquele que sofre necessita de um alento na sua alma, de um alívio, de um consolo, de uma perspectiva. Mas quem vai nos fornecer isso é o Deus de misericórdia, é o Deus de toda consolação. A Bíblia não diz que nós não sofreremos, mas ela diz que se nós sofrermos, nós temos alguém que nos consola. E essa é a diferença fundamental do cristão para o não cristão. O ímpio não tem quem o console, embora ele busque consolo também, porque ele tem a mesma necessidade que eu e você. Todos nós, seres humanos, temos a mesma necessidade. Precisamos de consolo, precisamos de alento. Mas como o ímpio não tem o Deus da consolação, ele vai buscar seu consolo em outras coisas. Ele vai afogar suas mágoas em outras coisas. E aí a gente conhece, nós já vivemos assim, sabemos quais são os recursos que as pessoas utilizam nessa hora. Mas veja o que a Bíblia diz no verso 4. É Ele, se referindo a Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, com um objetivo, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha a corrente do bem aqui se estabelecendo, você percebe? Ele está dizendo, é Deus que nos consola em todo tipo de tribulação que a gente possa passar, mas com o objetivo que eu também console outros que estejam passando por algo semelhante, que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com a qual sou consolado, eu estendo isso ao meu irmão. Esse é o princípio de Deus para a igreja. Com amor que sou amado, eu amo você, entende? Com amor que eu digo que amo a Deus, eu também devo amar o meu irmão. Se eu amo a Deus que eu não vejo, como é que não amo o irmão que vejo? A Bíblia coloca essas coisas assim, irmãos. Então o consolo que eu recebo, eu distribuo. A bênção que Deus me dá, ela precisa ser também estendida aos que estão ao meu redor. Nossa vida é uma vida de bênçãos nesse sentido. Não que eu não sofra, mas quando sofrer, sou por Deus consolado. E aí tenho experiência para poder consolar outros que, de repente, estão passando pela mesma situação.
E quando a Bíblia fala de consolo, a Bíblia foi escrita em grego, irmãos, a palavra aqui, o conforto, o consolo, é o paracleses do grego, é a mesma palavra que dá origem à definição do Espírito Santo. Quando Jesus diz que o Espírito Santo será o Consolador, Paracletos. Então, essa é a definição de Deus para a atuação do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo? Para me consolar, para estar comigo, para fazer de mim a sua habitação, o seu templo. É a Ele que está, então, atuando na minha vida, mesmo quando eu estou sofrendo. O que Ele está fazendo quando eu estou sofrendo? Ele está me trazendo o real consolo, que só Ele pode dar. E aí, irmãos, não há quem possa substituir o consolo que vem de Deus. Eu não digo que não seja importante nós consolarmos uns aos outros, porque a própria Bíblia está dizendo que eu sou consolado para consolar outros. Mas nenhum consolo humano é melhor ou mais eficiente do que aquele que vem do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia me diz que eu preciso aprender a ser consolado por Deus. E movido por Deus e pelo Espírito Santo, eu consigo ser uma bênção na vida do outro. Veja como o sofrimento, então, ele traz aqui um aspecto terapêutico. Por quê? Ele acaba me dando experiência para que eu seja uma bênção na vida de um outro que agora está passando por algo semelhante que eu já passei. Veja, então, nada é em vão, irmãos. Mostrando mais uma vez o que nós sabemos e conhecemos, que Deus tem o controle de todas as coisas. Você crê nisso, meu irmão? Sua vida pertence a Deus. Você agora está num momento de luta, está num momento de sofrimento, mas Deus não te abandonou. O Consolador está com você. Até o fim, até o final, Ele está contigo, consolando o teu coração, para que ao passar por essa experiência, um dia, quem sabe ela não sirva para que você seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Vamos ler juntos o texto em Romanos capítulo 8? Eu gosto muito de Romanos capítulo 8. É um texto muito completo. E no versículo 35 está escrito assim. É uma pergunta de Paulo, mas é uma pergunta que ele mesmo responde. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode separar você do amor com que Deus te amou e continua te amando? Aí ele pergunta, será a tribulação? Será que vai ter um problema na minha vida que vai ser tão grave que vai me separar do amor de Deus? Será uma angústia? Eu vou sofrer, eu vou ter um sentimento tão profundo de angústia que isto vai me separar do amor de Deus? Será uma perseguição? Será a fome? Será a nudez, a falta de roupa? Será o perigo? Será a espada? Qual dessas coisas vai me separar do amor de Deus? É a pergunta que Paulo faz. E ele diz no verso 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos o quê? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse versículo, irmãos, é maravilhoso, né? Só que eu entendo, eu vejo as pessoas olhando para esse versículo e num outro sentido. Alguns crentes gostam de proclamar esse versículo como se ele fosse um mantra, uma palavra mágica, né? Eu vou proclamar, somos mais do que vencedores em Cristo, glória, e dá aqueles pulinhos para frente e para trás. É legal isso. Mas o contexto do versículo está dizendo que você é mais do que vencedor no momento em que passa por todas estas coisas, no momento em que até é considerado como ovelha no matadouro. Mas o que Paulo está dizendo é que, apesar de tudo isso, você ainda é mais do que vencedor. Porque a tua vitória não depende das circunstâncias que te cercam, não depende dos acontecimentos. A vitória no mundo é muito bem simplesmente encarada. Vence aquele que cruza em primeiro lugar. Vence aquele que completa, que chega ao final, que passou na frente dos outros. Esse é o vencedor.
No mundo é muito fácil identificar o vencedor. Mas nos conceitos espirituais de Deus, o vencedor é aquele que nem sempre cruza em primeiro lugar. É aquele que nem sempre recebe os aplausos, nem sempre recebe os holofotes. É aquele que, mesmo estando em todas essas lutas, é mais do que vencedor. Vencedor para nós não basta, irmãos. Mas eu percebo que alguns na igreja se contentam em ser vencedores. Eu não quero ser vencedor. Eu quero ser mais do que vencedor. Ser vencedor é só vencer. Eu quero vencer até quando eu perco. Eu quero vencer até quando eu sou derrotado. Isso é ser mais do que vencedor. Eu quero vencer até quando tenho uma dor. Eu não quero só a alegria, a champanhe da vitória no pódio, não. Eu quero também vencer quando eu estou na pior. É isso que Deus está dizendo, ser mais do que vencedor. Mas para isso eu preciso entender e olhar o mundo com outros olhos. Eu preciso entender o mundo espiritual, como foi dito aqui na quarta-feira, ter uma visão diferente das coisas que Deus está fazendo, irmãos, e eu creio que Deus está fazendo. E o que Paulo está aqui afirmando nesse texto, e o texto prossegue, né, dizendo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele está dizendo, eu tenho certeza, eu posso estar aqui nessa cadeia, mas eu sou mais do que vencedor. Eu posso estar nessa pindaíba, mas eu sou mais do que vencedor. Eu posso estar sendo alvo de um grande ataque do diabo, mas eu sou mais do que vencedor. Eu posso ter perdido os meus bens, mas eu sou mais do que vencedor. E eu sei que nenhuma destas coisas, nem as que estão acontecendo, nem as que podem vir a acontecer, podem me separar do amor de Deus. Eu sou alvo constante do amor de Deus, mesmo quando eu estou na pior. É isso que Paulo está aqui afirmando. E é isso que muda o nosso entendimento a respeito da vida. Entender que a vida cristã não é tão simples como os conceitos desse mundo. Ela não se adapta aos conceitos do mundo. Porque o mundo não entende o que é ser mais do que vencedor. O mundo entende o que é ser vencedor. Para alguém do mundo, ser vencedor é o objetivo e o alvo, e pronto, depois do vencedor não tem mais nada. Depois que você venceu, você não pode ganhar mais nada, já venceu. Mas a Bíblia apresenta um conceito diferente. Há algo além de vencer. E é isso que ele diz que o cristão é, mesmo quando está enfrentando tudo isso. Ele é mais do que vencedor. Voltando ao texto de Paulo, no versículo 5, ele diz, porque assim, como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Paulo está dizendo assim, olha, se você sofre, eu também sofro, todo mundo sofre, mas nós não deixamos de ser amados por Deus, não deixamos de ser consolados por Deus. E muito pelo contrário, às vezes isso até nos aproxima. Sofremos juntos. Ele está dizendo, um completa o outro. Um dá, o outro recebe, e a gente vai se completando. Mas uma coisa eu sei, é Deus quem nos consola. É Deus que promove esse consolo que eu tanto preciso, que me ajuda, de repente, a confortar você. Então ele diz no verso 6, se sou atribulado, é para o seu conforto e salvação. De repente a tribulação para mim é uma ajuda para você, e assim vai. E Deus é soberano e vai organizando as coisas e vai consolando. O que importa é que a nossa mente mude, que o nosso entendimento não seja baseado nas coisas do mundo, nos valores mundanos, mas sim nos valores espirituais que só a palavra de Deus pode nos dar. Então, o que ele está dizendo é que o sofrimento do cristão pode ser até um sinal da nossa comunhão em Cristo, e que produz em nós uma maior comunhão com o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. E às vezes, irmãos, a gente é obrigado a concordar que, eu já disse aqui algumas vezes, a vitória,
a bênção, né? O ganhar, às vezes é mais difícil de lidar do que o perder, não é? Porque quando está tudo bem, está tudo bem, poxa, beleza. E de repente a gente começa a achar que nem precisa mais de Deus, né? Está tudo bem. Aí vem uma prova, corremos nós para o pé do Senhor. Vem uma dificuldade, vamos lançar mão da oração, que já não orávamos, que já não buscávamos, porque está tudo bem. Agora vamos buscar, vamos ler a Bíblia, vamos vir ao culto, porque a dificuldade chegou. Então Deus sabe de tudo, irmãos. Deus sabe do que eu preciso, do que você precisa. O que Deus vê é o mais além, é o objetivo final, é essa consolação, essa intimidade que nós precisamos ter com o Espírito Santo e que às vezes só virá quando a gente sofrer alguma coisa. Infelizmente, às vezes só virá quando houver algum tipo de sofrimento. E Deus conhece o coração de cada um de nós e a medida certa para cada um. Ninguém sofre igual. Eu disse que todo mundo sofre, mas ninguém sofre igual. Porque a medida, quem sabe é Deus. Porque o efeito e a consequência também quem sabe é Deus. Mas às vezes a gente precisa sofrer um pouquinho para buscar mais a Deus, precisa sofrer um pouquinho para orar um pouco mais, para ter mais comunhão na igreja, para considerar melhor os irmãos. Nada como uma boa diarreia para deixar a gente mais humilde. Não é? Não é, irmãos? É nessa hora que a humildade vem, que é uma beleza. Quando você está lá, oh, meu Deus, aí, beleza. Aí você percebe a humanidade, você percebe a natureza, não é? E então Deus sabe de tudo isso, irmãos. Ele conhece a gente por inteiro. Ele sabe que às vezes se der asa para a gente vira cobra, né, irmão? Então, você diz, Deus não dá asa à cobra, né, o ditado aí, né? E às vezes Deus vê também que se a gente voar um pouco mais alto, a gente já começa a achar que é melhor que os outros, já começa a achar que é superstar, super-homem, e aí a bola às vezes tem que baixar um pouquinho. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é essa clareza do que Deus fala a respeito do sofrimento, que não é um tabu para Deus, é uma realidade, que nós precisamos entender. Agora, contudo, uma coisa também precisa ter entendido, eu volto a falar o que eu falei na quarta-feira. Esse nosso sofrimento não pode ser causado por desobediência. Aí não, aí é outra categoria de sofrimento, entende? Todo o sofrimento que eu falei até agora é aquele sofrimento gerido por Deus. É aquele sofrimento que faz parte da vida, do mundo decaído em que nós nos encontramos. Esse é normal. Mas não é normal para um cristão o sofrimento causado pela nossa desobediência. Contra esse nós devemos lutar. E o texto que eu li na quarta-feira, quero ler contigo de novo, é 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15 ao 17, uma parte do texto que nós lemos na quarta-feira. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15 ao 17, Pedro diz assim, depois você lê o texto todo, ou então escuta a pregação de quarta, mas ele no versículo 15 fala assim, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aqui Pedro está resumindo isso, irmãos. O sofrimento não pode ser causado por desobediência. O sofrimento pode ser causado pelo diabo, ele pode tentar causar algum sofrimento na gente, mas sempre com a permissão de Deus. Você crê nisso? Você lembra da história de Jó? Jó sofreu, mas Deus permitiu. A nossa vida pertence a Deus. Então o sofrimento pode ser causado por Satanás, pode ser causado pelo próprio Senhor. Eu falei disso aqui na quarta-feira também. Tudo isso é válido. O sofrimento só não pode ser causado
por mim mesmo, pela minha desobediência. Isso não dá. Pode ser pelo mundo, pode ser pelos falsos crentes, pode ser por qualquer coisa, menos pela minha desobediência. E é o que Pedro está dizendo. Não sofra nenhum de vocês como ladrão, como assassino, como malfeitor. Aí não. Aí você está sofrendo porque você plantou. E não é isso que a Bíblia nos recomenda. A Bíblia nos recomenda semear coisas boas, a viver em paz e com boa consciência. A boa consciência é a consciência de que eu tenho feito tudo aquilo que eu devo fazer. Ah, mas mesmo assim não está dando certo. Deus está no controle. Eu tenho feito tudo que está ao meu alcance, mas mesmo assim não está dando certo. Deus está no controle. Agora, não sofra como malfeitor, como quem faz mal feito, como quem não faz, como quem é negligente. Aí não. Aí você vai colher as consequências. E a Bíblia está sendo clara também para nós nesse sentido, que isso não seja a causa do nosso sofrimento. Voltando ao texto em 2 Coríntios 1, no versículo 8, Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos da própria vida. Olha o testemunho de Paulo aqui. Ele estava passando por perigo, medo, ansiedade, desespero. Tudo isso aconteceu na vida dele. Ele disse, olha, foi tão grande a tribulação na Ásia que chegou um ponto da gente desesperar até da vida. Ou seja, de não ter mais esperança de continuar vivendo, de dar como certa a nossa morte. É o que ele estava dizendo. Tamanha foi a tribulação que ele viveu naquele lugar. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, homem de Deus. Aconteceu. Pode acontecer? Pode. Podemos chegar lá? Podemos. Pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, olha o que ele continua dizendo. Contudo, tem um contudo. Já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Até a sentença de morte eu tive, mas eu aprendi, contudo, a não confiar em mim mesmo, mas confiar no Deus que até dos mortos pode ressuscitar alguém. E verso 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Veja que tudo que ele passou não abalou a sua fé, não abalou a sua confiança naquele que pode livrar dos mortos. Ele diz, eu esperei e ainda espero nele, que ele há de me livrar, mas a minha vida está nas mãos dele. Então as experiências que ele teve serviram para que ele confiasse mais em Deus. E como ele mesmo diz, não na minha própria capacidade. Veja, queridos, tudo está no controle de Deus. Deus está nos ensinando a cada dia. E é tão bom ser ensinado por Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz, Deus disciplina a quem Ele ama. É uma prova de amor. É uma prova de que Ele ama e de que lá do céu está vendo a nossa vida. Está vendo a nossa necessidade de sermos ensinados, corrigidos, aperfeiçoados, em cada experiência que Ele controla com sua soberania e com o seu poder. E no verso 11, Paulo diz, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Ele mostra que o sofrimento dele animou os irmãos lá na igreja a orarem por ele. Veja, em tudo, Deus dá um jeito, né, irmãos? Como eu sempre gosto de dizer, tudo coopera para o bem. O sofrimento de Paulo, que ele quase desesperou, motivou os irmãos lá em Corinto a orar por ele. Olha que bênção. Pelo menos serviu para isso. Às vezes a igreja precisa passar por alguma coisa para orar, para despertar para a necessidade de clamar, de orar. Então nada é em vão, é o que está me dizendo esse texto.
E aí a gente termina com aquele texto lá em 2 Coríntios capítulo 2, em que Paulo faz uma declaração também maravilhosa. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O cheiro do seu conhecimento é manifestado na vida dos cristãos, na vida de cada um de nós. Então, independente dos sofrimentos, nós somos sempre conduzidos por Deus. E aí o texto diz que ele nos conduz em triunfo, e também alguns interpretam mal o texto. Imagina que somos nós um triunfo, né? Não, a minha vida é um triunfo. Olha para mim, olha só como eu sou bom, Deus está me conduzindo. Mas não é bem isso que o texto quer dizer, não. O texto aqui é uma alusão ao costume dos reis, quando dominavam outro reino, de levarem os prisioneiros cativos em jaulas, conduzidos pelo meio da cidade, como prova do triunfo do dominador na batalha. Deus sempre nos conduz em triunfo. A diferença da interpretação é que o triunfo é dele, não nosso, entende? Eu e você somos a fragrância do conhecimento dele. Por nosso meio, as pessoas percebem que Jesus foi vitorioso na cruz. É isso que Paulo está dizendo. Então nós somos a prova. Ele nos conduz como prova do seu triunfo. Ele nos levou cativos. Ele nos tirou de um império e nos trouxe para outro. E agora somos exibidos como prova do seu triunfo na cruz. Ele nos conduz em triunfo, porque ele triunfou sobre a morte, sobre o diabo, sobre tudo na cruz. E agora manifesta através de nós o perfume dele. A evidência da vitória dele é manifesta através da nossa vida. Então, irmãos, nós somos conduzidos sempre por Deus. E somos instrumentos de Deus para levar o Evangelho. Mas pensa um pouco no Evangelho que você tem levado às pessoas. É o evangelho da propaganda enganosa? Vem para Jesus, você nunca mais vai sofrer na vida? Não, não é esse não. Talvez muito sofrimento pare, sim. Pare por quê? Porque a pessoa consertou a vida. Aí ela não está mais sofrendo por desobediência. Concorda comigo? Não é mais assassino, não é mais ladrão, não é mais malfeitor, parou de sofrer por causa disso. Mas não quer dizer que ela não vai sofrer por outras coisas. Que ela não vai passar pelo aprendizado da escola de Deus, que quer nos fazer um perfume cada vez mais cheiroso, para que nós possamos transmitir quem é Jesus, não é? Para todas as outras pessoas. E Paulo termina no verso 17 dizendo, porque nós não estamos como tantos outros, veja, no tempo de Paulo já era assim, mercadejando o que, irmãos? A palavra de Deus. Ou tornando ela um objeto de consumo, não é? Tornando a palavra um objeto de mercado, adaptando a palavra ao gosto do mercado. Não estamos fazendo isso. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa era a diferença do evangelho bíblico para o evangelho que é pregado hoje em algumas igrejas. É mercadejado ou é apenas bíblico? O de Paulo é bíblico e o que nós queremos pregar é bíblico também. Amém? Que você conheça a verdade, para que ela te liberte e te alivie na hora da dificuldade. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus, irmãos. Mas antes eu quero orar por você. Nós falamos de sofrimento na quarta, nós falamos de sofrimento hoje pela manhã, e talvez esta seja a realidade da sua vida nesse momento. Você está passando por um sofrimento. Eu não sei se foi provocado por você mesmo, ou se é algo inexplicável, mas uma coisa eu digo, Deus está no controle da tua vida. Deus está reinando. E Ele é o consolador que pode consolar o teu coração. Por isso, se você tem necessidade, coloque a sua mão no coração agora e faça uma oração junto comigo, entregando a Deus a tua vida, os teus problemas, os teus sofrimentos, porque o Consolador está nesse lugar. O Consolador não sou eu,
não é ninguém senão o Espírito Santo de Deus, que quer pela palavra direcionar a tua vida, te ensinar alguma coisa, te provocar uma mudança. Se você percebeu que o problema, que o sofrimento foi você que causou, por estar fazendo mal a alguma coisa, estar sendo um malfeitor nesse momento, é hora de consertar diante de Deus. Daqui a pouco vamos participar da ceia. É uma oportunidade de conserto que Deus nos dá, para mudarmos a semente, para que a colheita seja diferente. Deus está falando ao nosso coração. Mas se é algo que você não sabe explicar, talvez você diga: eu estou fazendo tudo certo, eu não estou cometendo erros, eu estou com a minha consciência em paz e tranquila. O Espírito Santo manda dizer a você essa manhã: eu estou cuidando da sua vida, eu sei muito mais longe do que você, eu vejo muito mais além do que você, e tudo isso que você está passando vai servir de testemunho para o teu futuro, você consolar outros. Eu estou agindo na tua vida. Pai, eu quero te pedir agora pelos irmãos que aqui estão com suas mãos no coração, clamando ao Senhor por uma resposta, por uma solução. Ó Deus, por algo que alivie esse sofrimento, essa angústia. Pai, não há nada que alguém possa fazer por nós, só o Senhor, e só o Senhor nós recorremos nessa hora, Pai. Entregamos nossa vida, nossa casa, nosso entendimento, tudo que estamos vivendo, entregando ao Senhor, reconhecendo a Tua soberania sobre a nossa vida, Pai. Eu te peço, ó Deus, traz o alívio, o consolo que só o Senhor pode dar ao meu irmão e à minha irmã, o aprendizado que só o Senhor pode dar, só a Tua escola pode nos ensinar. Dá esse aprendizado, esse consolo, traz o alívio, meu Pai, na hora certa, no momento certo, mas que nenhum dos meus irmãos esqueça que o Senhor está presente na tribulação, que o Senhor é o socorro bem presente na tribulação, Pai. Que ninguém aqui esqueça que o Senhor está aqui, está junto conosco, é o Consolador que estará para sempre conosco. De que ninguém se esqueça disso, que o Senhor tem o controle da nossa vida. Acalma com essa palavra o coração do meu irmão, produz fé, produz esperança, produz, Senhor, a certeza de que em Cristo Ele é mais do que vencedor, mesmo quando está sendo derrotado. É o que eu te peço, orando por cada um, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.